Nosso problema é que o poder dos pensamentos nos capacita a construir símbolos das coisas separadas das coisas elas próprias. Isso inclui a habilidade de fazer um símbolo, uma ideia de nós mesmos à parte de nós mesmos. Porque a ideia é muito mais compreensível do que a realidade. O símbolo muito mais estável que o fato. Aprendemos a identificar-nos com nossa ideia de nós mesmos. Daí o sentimento subjetivo de um sujeito que tem uma mente. De um sujeito privadamente isolado cujas experiências involuntariamente ocorrem. Com sua ênfase característica no concreto, o Zen indica que nosso precioso sujeito é apenas uma ideia, útil e suficientemente legítima se exatamente representada, mas desastrosa se identificada com nossa natureza real. A estranheza não natural de um certo tipo de autoconsciência surge quando estamos conscientes do conflito ou contraste entre a ideia de nós mesmos por um lado e o sentimento imediato e concreto de nós mesmos de outro. Quando não estamos mais identificados com a ideia de nós mesmos, todo relacionamento entre sujeito e objeto, conhecedor e conhecido, passa por uma mudança brusca e revolucionária. Ele se torna um relacionamento real, uma mutualidade na qual o sujeito cria o objeto assim como o objeto cria o sujeito. O conhecedor não se sente mais independente do conhecido. O experienciador não se sente mais à parte da experiência. Consequentemente, toda noção de extrair da vida, de buscar algo a partir da experiência, torna-se absurda. Dizendo de outra maneira, torna-se vividamente claro que, em fato concreto, não tenho outro sujeito além da totalidade das coisas às quais estou consciente. O sentido da isolação subjetiva é também baseado na falha de ver a relatividade dos eventos voluntários e involuntários. Essa relatividade é facilmente sentida ao observar a respiração, pois por uma pequena mudança de ponto de vista é fácil sentir o eu respiro, como aquilo respira a mim. Sentimos que nossas ações são voluntárias quando elas surgem de uma decisão, e involuntárias quando acontecem sem decisão. Um dia eliminei todas as noções da minha mente. Desisti de todos os desejos. Descartei todas as palavras com as quais eu pensava e permaneci em quietude. Senti uma pequena indisposição, como se eu fosse carregado para algo. E então entrei. Perdi a fronteira do meu corpo físico. Eu tinha minha pele, é claro, mas senti que eu estava no centro do cosmos. Falei, mas minhas palavras perderam seu significado. Eu via pessoas vindo até mim, mas todas eram o mesmo homem. Todas eram eu mesmo. Eu nunca conheci esse mundo. Eu acreditava que fui criado, mas agora eu deveria alterar minha opinião. Eu nunca fui criado. Eu era o cosmos. Se vemos a praia enquanto navegamos no barco, sentimos que a praia se move. Mas se olhamos mais perto, para o barco, sabemos então que é o barco que se move. Quando consideramos o universo em confusão de corpo e mente, frequentemente temos a crença enganosa que nossa mente é constante. Porém, se realmente praticarmos o Zen e voltarmos-nos para nós mesmos, vemos que isso estava errado. Quando a lenha se torna cinza, ela nunca voltará a ser lenha.
Não devemos ter a opinião que o que é em último lugar cinza foi anteriormente lenha. O que devemos entender é que, de acordo com a doutrina do budismo, a lenha permanece na posição de cinza. Há estágios anteriores e posteriores, mas esses estágios são claramente definidos. É o mesmo com a vida e a morte. Por isso dizemos no budismo que o não nascido é também o que não morre. A vida é uma posição do tempo. A morte é uma posição do tempo. Elas são como o inverno e a primavera. E no budismo não consideramos que o inverno se torna primavera, ou que a primavera se torna verão. As flores partem quando odiamos perdê-las. A erva daninha chega enquanto odiamos vê-la crescer. Isso é perfeitamente natural. Perfeitamente humano. E nenhuma retração e alargamento do tempo fará diferente. Quando um peixe nada, ele nada continuamente, não há fim para a água. Quando um pássaro voa, ele voa continuamente, não há fim para o céu. Desde os tempos mais antigos, nunca houve um peixe que nadou para fora da água, nem um pássaro que voou para fora do céu. Entretanto, quando o peixe precisa apenas de um pouco d'água, ele utiliza apenas um pouco, e quando precisa de muita, ele utiliza muita. Assim, as pontas de suas cabeças estão sempre no limite exterior. Se um dia um pássaro voa além daquele limite, ele morre. E assim também com o peixe. A partir da água, o peixe faz a sua vida, e a partir do céu, o pássaro. Mas essa vida é feita pelo pássaro e o peixe. Ao mesmo tempo, o pássaro e o peixe são feitos pela vida. Por isso existe o peixe, a água e a vida. E todos os três criam um ao outro. Entretanto, se houver um pássaro que quer pela primeira vez examinar o tamanho do céu, ou um peixe que quer pela primeira vez examinar a extensão da água, e então tentar voar ou nadar, eles nunca encontrarão seus próprios caminhos no céu ou água. Essa não é uma filosofia do olhar por onde se está indo. É uma filosofia do não tornar onde se está indo muito mais importante do que onde se está. De tal maneira que não há por que ir. A vida do Zen começa, portanto, em uma desilusão com a busca de objetivos que não existem realmente. O bem sem o mal, a gratificação de um sujeito que não é mais que uma ideia e o dia seguinte que nunca chega. Pois todas essas coisas são um engodo dos símbolos fingindo ser realidades. Em resumo, o Zen começa no ponto onde não há mais nada a buscar. Nada a ser ganho. O Zen não deve ser considerado de forma alguma como um sistema de auto-melhoria ou como um caminho para se tornar um Buda. Nas palavras de Lin Chi, se um homem busca o Buda, este homem perde o Buda.